Segunda parte do vídeo sobre o sistema digestório. O último slide que nós vimos foi isso aqui. A fragmentação mecânica do alimento aumenta a sua superfície de contato com os sucos digestivos que participam da digestão química e os movimentos do tubo digestório facilitam a mistura do alimento com esses sucos. Ou seja, é necessário que você mastigue bem os alimentos para que ajudem no processo de digestão quando ele chegar lá no suco digestório. Quanto mais bem mastigado tiver o alimento, quanto melhor o processo físico, melhor o processo químico que acontece dentro com a ajuda dos sucos digestórios. Os sucos digestivos, Os sucos digestivos que participam desse processo contêm o quê? Enzimas digestivas. Essas enzimas vão aumentar a velocidade da reação química, entendeu? Se não houvesse as enzimas digestivas, por exemplo, a carne levaria mais tempo para ser digerida no organismo. 3, 4 dias a carne entraria em putrefação dentro do seu organismo. Produzidas pelas próprias paredes do tubo digestório, as enzimas, ou por glândulas especiais associadas ao sistema digestório. Eu tenho o exemplo, o estômago, que produz a pepsina, que é produzida pela parede do estômago. A digestão no ser humano inicia-se na boca, como eu havia dito, com a mastigação, que é um processo físico, e a atuação da enzima digestiva contida na saliva, que é produzida pelas glândulas salivares, processo químico. A enzima amilase salivar, também conhecida como pitialina, ela vai agir sobre o amido. Amilase salivar fica fácil. Amido, ase, quebra do amido. Pitialina fica um pouco mais chato de você lembrar, mas você precisa lembrar que a pitialina é a mesma amilase salivar. A digestão do amido inicia-se aonde? Na boca. Ela inicia, mas não se encerra lá. Ela continua a ocorrer no estômago até que o pH estomacal diminua e inative a amilase salivar. Como assim? Eu não entendi. A amilase salivar ela acontece no meio neutro. A sua boca tem pH 7. Quando ela chega no estômago, ela cai para 1,5 ou 2. De 1 a 6, ou em ordem decrescente, de 6 a 1 é meio ácido. Acima de 7, de 8 a 14, é o meio básico. No caso da sua boca, o pH ele é 7. Ele é exatamente o que? Neutro. Então, a amilase salivar, ela para funcionar, ela precisa de um meio neutro. Quando ela chega no estômago, ela fica inativa, porque o meio no estômago é um meio ácido. A parte final da digestão do amido ocorre no intestino delgado, pela ação da amilase pancreática, produzida pelo pâncreas, é lógico, e liberada no duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado, porção inicial do intestino delgado. Então, o amido ele começa a ser quebrado na boca e depois ele termina de ser quebrado no duodeno, com a ajuda de quem? De uma glândula anexa, que é o pâncreas, que vai produzir o quê? A amilase pancreática. As enzimas atuam em determinados intervalos de pH que são considerados ótimos. Se não for ótimo, não tem como ele funcionar. Ele não pode ser muito nem pouco, tem que ser necessariamente ótimo. Ou seja, quando a atividade enzimática está otimizada em razão do pH. Aqui eu tenho essa tabelinha mostrando o pH, a escala de pH. Você observa aqui que o 7 representa a solução neutra. Então, a amilase salivar, ou pitialina, ela é neutra. Para ela funcionar, ela precisa desse pH 7. Já quando chega no estômago, está entre 1 a 2. Entre 1 a 2 é solução ácida. Ela perde a função. Aqui já funciona o suco gástrico, né? E acima de 8 a 14, eu tenho uma solução básica. Professor, onde é mais ácido? No 0 ou no 6? Olha só a ponta. Acidez crescente. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Extremamente ácido, 0.
basicidade crescente, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, extremamente básico aqui. E o 7 é a solução neutra. Em outros valores de pH, seja eles maiores ou menores que o pH ótimo, a atividade enzimática é reduzida ou até mesmo ausente, é eliminada. A pitialina atua na boca, onde o pH está em torno de 7, ou seja, está neutro. A massa formada pelo alimento mastigado e insalivado é chamado de bolo alimentar, entendeu? Quando ele desce ali pela faringe, esôfago, chega no estômago, está chegando o que no estômago? O bolo alimentar. Aí ele sofre uma reação química dentro do estômago, e ao sair do estômago, a reação química é quimificação, aí sai o quimo. Deixou de ser bolo alimentar, saindo do estômago sai o quimo, porque sofreu a quimificação. E daí por diante a gente vai dar uma estudada. Por ação da língua, o bolo alimentar é empurrado para a faringe, F de fome, sistema digestivo, passando em seguida para o esôfago e deste para o estômago. Esse processo de passagem do bolo alimentar da boca para o estômago denomina-se deglutição. É o ato de engolir e depende dos movimentos peristálticos da faringe e do esôfago. Então a faringe e o esôfago faz um movimento de onda ondulatória, empurrando o alimento para o estômago. Em um adulto, a faringe mede cerca de 13 centímetros de comprimento e o esôfago por volta de 25 centímetros de comprimento. Se eu for fazer uma relação, o esôfago é maior do que a faringe. Então está aqui o processo de deglutição. Vamos pegar essa primeira parte aqui. Deixa eu apontar para você. Estágio voluntário. Quando o alimento está pronto para ser ingerido, a língua faz voluntariamente a condução para a faringe. Então aqui você tem a língua empurrando o alimento para onde? Para a faringe. Esse alimento aqui é o chamado bolo alimentar. Passa pela faringe até chegar no esôfago. Aí a pergunta é a seguinte: tio, não tem condições, não tem perigo desse alimento, esse bolo alimentar entrar pela laringe, não? Olha só, eu tenho duas estruturas aqui. Uma é a glote e a outra é a epiglote. Quando o alimento está passando, a epiglote desce e a glote sobe, tampando a passagem para onde? Para a laringe. O alimento não vai entrar para a laringe, passando pela traqueia e daí chegando nos pulmões. Entendeu? Vamos lá. Segunda parte. Eu tenho o estágio involuntário na faringe. O primeiro estágio é voluntário. Há uma intenção. O segundo estágio, ele é involuntário. O alimento passa para o esôfago por meio de uma rápida onda peristáltica da faringe e laringe, que faz parte do sistema respiratório. É fechado pela ação da glote e da epiglote. Assim, eu não entendi muito bem essa história de voluntário e involuntário. Olha só, quando você mastiga e engole, é porque você quer. Entendeu? Agora, quando ele chega lá no esôfago ou na faringe, não é você que está mandando. É uma coisa involuntária. Uma coisa voluntária é uma coisa que você faz. Você se motivou para fazer. Uma coisa involuntária acontece sem você querer. Não tem o seu querer. É o que acontece dentro do esôfago e da faringe, o movimento chamado movimento peristáltico, está levando o bolo alimentar para o estômago. Então está aqui, ó, o bolo alimentar está passando. O que acontece? Ele não entra na laringe, aliás, ele vai para a faringe. Por quê? Porque a epiglote desceu e a glote subiu, tampando a passagem. E de vez em quando acontece de um alimentozinho entrar por essa região, aí o que acontece? Entrou no canal errado, era para a faringe, e entrou na laringe, aí é o chamado engasgo, tentando expulsar o alimento que entrou no cano errado. Terceiro e último estágio, também involuntário, do esôfago, que é o canal mais longo. O bolo alimentar é conduzido até o estômago pelos movimentos peristálticos do
esôfago. Então está aqui, contrai, relaxa, até o alimento entrar nessa estrutura aqui que é o estômago. Quando o alimento chega ao estômago, o esfíncter da cárdia, localizado entre o esôfago e o estômago, e o esfíncter piloro, também conhecido, localizado entre o estômago e o intestino, se fecham. Então, eu tenho dois esfíncteres. Um que fica entre o esôfago e a entrada do estômago, e o outro que fica entre o estômago e a entrada no duodeno. Os dois se fecham para que o alimento ali dentro do estômago seja digerido. Com isso, o alimento é mantido dentro do estômago, onde sofre a ação da enzima digestiva pepsina. É parecida com aquela que tem lá na boca. Na boca é pitialina, no estômago é pepsina. Tem como o senhor me ajudar? Pepsi não é um refrigerante? Não é um refrigerante ácido? Então, pepsina está onde? Está no meio ácido. Quem é o meio ácido? Estômago. Produzida pela parede do estômago e que atua sobre as proteínas. Vai quebrar a proteína, transformando em moléculas menores, como as peptonas. Então, aqui, o último slide a ser analisado, você tem o quê? Dois esfíncteres. Esse esfíncter aqui é a cárdia. Ele fica entre o esôfago e a entrada do estômago. Esse outro esfíncter aqui é o piloro. Ele fica entre o duodeno, que é a entrada do intestino delgado, e a saída do estômago. Esses dois esfíncteres aqui fecham quando o alimento está aqui dentro para sofrer a digestão. Parte da digestão acontece dentro do estômago.